Olá, pessoal! Como que vocês estão? Eu estou muito feliz, eu estou muito animado aqui hoje. Nós estamos começando o primeiro podcast do Fluir do Rio nesse lugar. Nós estamos aqui numa expectativa muito grande. Eu falo nós porque estamos aqui com uma mesa aqui pesada, assim. Uma mesa com um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. E eu estou muito feliz com esse início. É um começo, então esse momento aqui é para edificar o seu coração, edificar a sua vida. E eu estou aqui com a pastora Juliana, psicóloga, diretora acadêmica de EIFOL, uma mulher com muita grade curricular. Seja bem-vinda. E também estou aqui com o pastor Anderson, um grande amigo, um homem de intercessão, de libertação também, de batalha espiritual e que também tem muito conteúdo. Nós estamos aqui, eu sou o pastor Vinícius, né? Nem acabei me apresentando, mas a gente está aqui hoje para ter um papo de mesa, ter uma conversa que procura edificar. A proposta do Fluircast é fluir nas águas do Espírito, fluir daquilo que já está no coração de Deus, fluir daquilo que o Senhor já tem para manifestar. E eu estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas que são muito especiais para mim. Estou muito feliz nesse tempo, nesse momento. E o desejo é que essa mesa possa fluir ao longo desse podcast para que o Senhor ministre ao coração de cada um que está em casa, para que ele possa estabelecer e trazer essas verdades, né? Porque, inclusive, o nosso tema de hoje é libertação. Falar desse tema é um tema para nós aqui que dá para ficar o dia inteiro aqui e um pouco mais de dias, né? Compartilhando experiências, compartilhando aquilo que o Senhor já nos deu como experiências, como bagagem, né? Principalmente para você, né, Ju? 20 e tantos anos nisso, né? 20 e tantos anos, meu Deus do céu, uma experiência muito sobrenatural, né? Uma experiência muito bacana. E com o pastor Anderson também, né? Meu Deus. E aí? Eu não tenho tudo isso, viu? Eu já tenho aí uma experiência também de uns 9 anos já trabalhando na área, bem de forma assídua, graças a Deus. Tenho levado, né, essa linha de libertação por onde eu ando e por onde eu vou ministrar também. É uma honra estar aqui com vocês. Muito bom, né? Muito bom. Gente, vamos começar com uma pergunta, né? Vamos começar com uma pergunta. É muito interessante que, assim, eu vim muitos anos da igreja, né? Então, assim, quando fala do tema libertação, a primeira coisa que o pessoal pensa é alguém com as mãos para trás, dizendo que vai matar o pastor. E, afinal, o que é libertação? Quem responde primeiro? Vai lá. Eu vou dar as honras, vai. Por favor, Muito obrigada. por favor. Bom, libertação, ela é um processo de santificação, diferente de, né, muitas pessoas confundem libertação com expulsão de demônios, né, ou exorcismo para muitos, né. Existe, sim, óbvio, a manifestação demoníaca em alguns casos. Eu acredito que a gente vai aprofundar um pouquinho ao longo do podcast sobre isso. Mas libertação, ela faz parte de um processo de eliminar ou deixar para trás, como Paulo fala, as coisas velhas e seguir para o novo, né? Tirando as cargas do passado e cada dia mais parecido com Cristo. Esse é o processo de libertação, em resumo, vamos dizer assim. Eu vejo que Jesus, ao longo do seu ministério, da sua estadia, né, aqui na Terra, ele também trouxe ali muitas direções sobre libertação, né? O ministério de Jesus foi um ministério de libertação, um ministério de cura de alma, cura física. E esse padrão de libertação que hoje nós temos, graças a Deus e as pessoas que foram precursoras nessa área, né, trouxeram aí muita bagagem, muita experiência para nós também. Então, a libertação, ela é incrível. Todo cristão ele precisa passar por uma libertação, ele precisa ter essa libertação. Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uau! E isso é algo muito interessante, né? Cristão precisa de libertação ou é o ímpio? Você quer já começar a polemizar? Meu Deus! A libertação é para cristão.
Essa é a grande questão, né? Por quê? Porque a gente entende a partir de um texto bíblico que se você fizer um processo de expulsão, né, de demônios numa casa, e a palavra quando ele fala, né, espíritos imundos, eles estão dentro de uma casa, são expostos, são expulsos, eles vão para os lugares áridos, e quando eles retornam e encontram a casa vazia, eles voltam com mais 7. A casa aí é a palavra oikos, que significa família, significa uma estrutura familiar ou uma casa como nós somos considerados como tabernáculos de Deus. Então, se você faz uma expulsão de demônios e você não coloca no lugar, quem no lugar deve estar? Jesus. Né, é aquele que guarda a casa, ele é o guarda de Israel. Se ele não tiver nos nossos corações, na nossa vida, o estado da pessoa que passou por um processo de expulsão e não de libertação se torna pior. Então, a libertação, a limpeza da casa, ela só acontece quando Jesus ele é o Senhor da casa. Né? Por isso a gente fala que libertação é para cristão, não é para não cristão. Eita. E é interessante isso, que a gente tem um exemplo da mulher cananeia, né? Quando a mulher cananeia se encontra com Jesus e ela pede para libertar a filha dela, Jesus dá uma resposta até que todo mundo fala, né, grosseira, porque ele olha para ela e diz assim, olha, não é lícito tirar da mesa dos filhos para dar aos cães. E ela responde à humilhação se humilhando. Porque, inclusive, é até bom a gente falar sobre os elementos da libertação, né? Já que a libertação não é só a expulsão de demônios, precisa ter um caminhar, um trilho, né? Um trilho sobre libertação. Que acredito que a primeira coisa é o arrependimento. O quebrantamento e o arrependimento são essenciais para uma libertação efetiva. E essa mulher cananeia, ela se humilha na humilhação dela. Ela fala, até os cães comem das migalhas que caem da mesa. Então, quando Jesus está falando isso, ele está dizendo, a libertação é pão para os filhos. Então, a libertação é pão para quem é filho, não para a pessoa que, ela está num estado, né? Não que Jesus não possa fazer. Entenda bem uma diferença, né? A pastora Juliana e o pastor Anderson podem até falar mais sobre isso, que não é que uma pessoa que vem para Jesus, que é salva, ela que está ouvindo o evangelho, não possa viver um momento. Acontece de você estar ministrando a palavra e acontecer uma manifestação demoníaca, um endemoniamento, o demônio tomar a mente da pessoa. E a gente sabe que Satanás e as trevas vêm com o intuito de destruir, de matar, de saquear pessoas. E a gente também entende que a partir do momento que você expulsa, ali começa um evangelismo. Mas você não pode abandonar uma pessoa só porque expulsou o demônio e pronto, ela está livre. Não, ela precisa passar por um processo. Quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que... Uma das primeiras coisas que eu vi, eu costumo falar isso, o pessoal dá risada de mim, né? Uma das primeiras coisas que eu vi e eu achei, assim, fascinante, foi uma manifestação de demônios. Eu cheguei na igreja, aí eu vi, eu falei assim, nossa, meu Deus, como é que pode? O que tá acontecendo com essa pessoa? E aí eu falava assim, no meu coração, eu falava, como é que pode alguém chegar nesse estado de endemoniamento? E aí o que mais me chamou a atenção é como é que alguém que vai ali falar o nome de Jesus e aquele espírito maligno vai embora. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com isso aqui, e isso eu tô falando de 2009, e hoje nós estamos em 2025. Quando eu vi isso, eu falei assim, eu quero trabalhar libertando pessoas. Se tem alguma coisa que eu achei legal dentro desse contexto cristão, é a libertação. Só que aí quem precisava da libertação era eu primeiro, né? Mas é assim mesmo. E tudo que eu mais queria naquela época era que alguém colocasse a mão na minha cabeça, eu manifestasse e mandasse os demônios embora. E é algo muito interessante, né? Que a gente olha para isso, né? Eu vi ao longo dos anos muitas pessoas impactadas com o Ministério de Libertação. E eu quero entrar nesse lugar. Só que não tem como você entrar nesse lugar sem antes você passar por isso. Comer desse pão de libertação. Né? Você vivenciar a libertação como indivíduo, né? Como essa experiência. Você olhou o cara lá endemoniado, não, eu também preciso de sair. Eu preciso que sacode. E a gente olha, né? E vê essas possessões
e acha assim, nossa, que horrível, né? Como a gente já teve experiência de ver gente rastejar como cobra, de ver gente levantar o beliche, né? Eu lembro que eu tinha muito... Quando eu entrei em Ministério de Libertação, eu tinha muito medo, né? Deus chama os improváveis. Sempre Deus vai chamar o Davi, né? Que tá lá atrás da malhada lutando com esse gigante, né? E aí eu tinha muito medo, né? Porque minha avó me levava numa igreja que tinha essas daí como um show, né? Qual é o teu nome? De onde você veio? O que você tá fazendo? E aí eu tinha pavor daquilo, né? E aí eu lembro que eu tava já trabalhando com libertação e aí uma vez eu estava passando por uma sala, estava tendo atendimento e o Senhor me trouxe o discernimento do que estava acontecendo na sala. Quando eu entrei na sala, a mulher estava no chão endemoniada e levantando beliche com a mão só. Meu Deus. As coisinhas esquisitas também. Já. E aí o Senhor trouxe, assim, naquele dia, eu falo que eu fui curado do medo, porque naquela hora o Senhor me trouxe, me investiu de autoridade e eu vi a manifestação do que é o nome de Jesus. Sim. Que é o nome de Jesus que liberta. Mas assim, dá com certeza. um frio na barriga bem grande, né? Quando você vê aquela pessoa ali toda desconfigurada, né? Já vi face mudar. Pastor Aju tem experiência Conta um pouquinho de como começou essa história de libertação. A minha vida é uma comédia, né? Acho que até quando começa com libertação é engraçado, vai que eu vou escrever um livro, mas só para exemplificar tudo isso, a libertação ela é o carro-chefe do evangelismo, né? Porque diante de uma situação igual a que você viveu, não tem como você dizer que Deus não está no negócio, né? Era o carro-chefe do evangelista, né? E Jesus era o maior evangelista de todos, é cura, milagres, sinais e libertação, que é a manifestação pura do reino, né? Mas a minha experiência, eu falo que eu não pedi para entrar em Ministério de Libertação, não. Eu fui escolhida por Deus e meio que entrei, assim, de gaiata no negócio. Eu era professora antes de ser psicóloga. Eu dava aula para criança pequenininha, até os 4 anos de idade. E tinha uma menina lourinha, de olho azul, aquele azul, bem azul, assim. Uma gracinha. Um dia, cuidando deles, assim, eu tava brincando com eles. Ela vem pra cima de mim, a voz grossa. Eita. E quando eu olho pro olho dela, o olho preto. Aí eu, que é isso? E ela começou, eu vou te matar. E eu chamando, fulana. Ela, não é fulana. Eu, que é isso? Eu comecei a chorar de nervoso, porque eu tinha pavor dessas coisas. Olha só. Eu tinha pavor. Eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de tudo que você podia imaginar, mais um pouco. E eu me lembro que, na época, tinham poucos meses, eu acredito assim, uns 6 meses, que tinha se estabelecido o Ministério de Libertação na igreja. Eu era de uma igreja tradicional, que se a casa da pessoa não tivesse campainha, a pessoa ia embora, porque não podia bater palma nem pra chamar os outros. Nossa! Tão tradicional que era. Tão tradicional que era, entendeu? Era nesse nível. E aí tinha uma pastora que veio de fora, na época não era pastora, mas ela estava aprendendo sobre libertação e conseguiu estabelecer esse ministério por um milagre dentro da igreja. E eu passava 2 quilômetros de distância. Né? Dentro da igreja tradicional, batista tradicional. Olha! Bicha era braba. Foi a minha mentora no começo do Ministério de Libertação. Uhum. É uma pessoa proeminente até hoje na área de libertação, das mais conhecidas no Brasil. E aí, eu não sei se posso citar o nome, né? Então a gente deixa quieto. Aí eu sei que quando aconteceu aquela situação, eu lembro que eu falava, vou fazer o quê? Ninguém nunca me disse que isso acontecia. Ninguém nunca me falou, e eu chamava o nome e ela, não, é fulana, e vou te arranhar, e vou te matar. Eu me lembro que a única coisa que me veio na mente era, eu peguei ela no colo, uma força descomunal, mas eu agarrei ela no colo, e eu comecei a orar, Jesus. E eu só chamava Jesus, 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 e aí ela foi e voltou. Assim, aí eu fui descobrir, né, depois de um tempo, conversando com a mãe, porque eu fui contar com a mãe o que tinha acontecido. E a mãe era nova convertida,
tinha acabado de se converter e aí explicou que tinha dado banho de sangue na barriga, consagrando a menina, aquela coisa toda. E qual foi a minha solução? Pô, eu preciso aprender desse negócio, porque eu não vou passar por isso outra vez, não. Que pânico desesperador. Desesperador. Aí fui com 17 anos parar dentro do Ministério de Libertação, né, da igreja, né? Foram algumas experiências assim, né? A primeira experiência, já tipo, 17 anos, já entrei no Ministério de Libertação. Comecei a aprender, já me enfiaram lá, né, para poder orar com o povo, coisa né? linda, vai. Eu me lembro que a primeira foi assim, coisa de 6 meses depois, nem 6 meses depois que isso tinha acontecido, teve o culto de libertação e vai eu pro culto de libertação, gente. Sinceramente, foi me cair a minha ficha muito tempo depois que eu tava fazendo isso. E eu me lembro que fez a fila, assim, agora quem quiser receber oração é só entrar na fila. E tava eu lá, pra orar com o povo. Daí eu falei assim, como assim, né? Aí eu orando assim, Jesus, não deixa ninguém ficar endemoniado, não. Porque eu vou passar vergonha Conheço a aqui. oração. Né? Por favor, Senhor. E aí fez a filinha. E tinha um cara que parou na minha frente, o que acontece? Quando eu falo Jesus, o que acontece? O cara demonia na minha Demoniou. frente. Aí eu entrei em pânico, porque eu falava assim, e agora? Aí eu lembro que eu falei, mas você vai sair em nome de Jesus. Aí o demônio rindo, olhou pra minha cara e falou assim, mas você? Mentira. Você é muito fraquinha. Abusado. Mas você é muito fraquinha. Aí eu olhando, eu pensando assim, gente, como é que o demônio lê o pensamento da gente? Como é que pode isso? Como é que ele sabe que eu sou fraquinha? Porque eu sou fraquinha mesmo. Mas eu me lembro que eu fui imbuída como o Vinícius, né, de autoridade. Eu falei assim, mas não é no meu nome que você vai sair, não, é no nome de Jesus. E o demônio saiu. Oh. E eu fiquei assim, que o negócio funciona. Aí você começa a gostar do negócio, né? Pois é. Mas assim como você, pastor Anderson, eu também entrei nesse ministério. E aí a minha vida começou a ser transformada, né? Porque eu também comecei a passar por vários processos de libertação ao longo do caminho. E a história é longa, né? A história é bem longa. São vários processos, né? Que envolve porque a mesma luz que você libera sobre a vida das pessoas, e quando eu falo luz é a palavra, é a mesma luz que vai voltar para você denunciando as trevas, né? Esse lugar de libertação, quando eu conheci, eu vim de uma igreja quando você veio da tradicional, eu vim da pentecostal, né? Eu vim do pentecostal Era mais tocando comum, pandeiro, né? pulando no pé só. Então, assim, para mim, demônio tinha que sair em nome de Jesus e pronto, acabou. Né? E aí eu fui para uma outra igreja, uma outra denominação. Quando eu retornei para minha cidade natal, e aí eu tava lá na igreja e uma pastora olhou para mim e falou assim, nossa, você é um intercessor, né? Gente, quem entendia isso? Eu não entendia nada. Para mim era círculo de oração, para mim era manto e pronto, né? E aí, quando ela falou sobre isso, eu fui pesquisar o que era intercessão. E nessa da intercessão, eu li uma frase que dizia, o intercessor precisa ser liberto. Eu falei assim, nossa, crente precisa de libertação? Imagina, eu, santo, charabacanta, olha o pingano. E aí foi quando o Senhor começou a tratar comigo, né? Eu lembro que eu era ministro de louvor na igreja, e aí eu cantava uma música de Naamã, né? Senhor, quebra o meu orgulho. Meu Deus. Eu quero descer e mergulhar. Fiquei 1 ano sem cantar essa música, porque eu não queria mais. Porque quando eu cantei ela, o Senhor falou, era tudo que eu queria ouvir de você. Você vai viver essa música. E ele começou a quebrar o meu orgulho. E quando eu comecei esse processo da quebra do orgulho, foi quando eu tive um dos maiores encontros com Jesus. Porque eu fui para entrar lá naquele lugar que Mateus 6 fala. Entra no seu quarto em secreto, vai com ele. E eu entrei no quarto, e quando eu entrei naquele quarto, a primeira coisa que eu tive uma visão foi de um espelho. E eu vi um espelho e Jesus estava refletindo naquele espelho. As suas vestes eram brancas, mas quando eu olhei para as minhas eram sujas e rasgadas. E eu já estava na igreja. Eu nasci praticamente na igreja. Eu aceitei Jesus com 5 anos de idade na escolinha infantil. E foi consciente, foi sabendo o que eu estava fazendo. Mas eu precisava dessa libertação, precisava viver esse processo de santificação. E aí é onde apresenta para nós, né, que quando eu entrei naquele quarto, que eu comecei a conhecer, a me ver, né, porque às vezes a gente olha assim, não, imagina, ó, que bênção eu para Deus. E quando a gente entra nessa dimensão de libertação,
muitas coisas vêm para a luz. Muitas coisas vêm à tona. E quando eu comecei naquele quarto, o primeiro lugar que eu entrei foi no lugar de quebrantamento. Eu entendi o quanto eu precisava do Senhor. Eu entendi porque hoje eu vejo, não sei se vocês enxergam da mesma forma, hoje eu vejo as pessoas buscando libertação para resolver consequências. Sim, Não porque querem o Senhor. na verdade. Não estou generalizando, mas tem muita gente que... Eu costumo até brincar, falar, gente, tem gente que acha que libertação é chuveiro. Vai lá, se embola na lama, toma um banho ali e daqui a pouco vai voltar de novo para o mesmo lugar. Né? Então, assim, a libertação não é para você só lidar com as consequências e pronto. É você mudar o seu estilo de vida. É você ter um estilo de vida com o padrão do céu. A eternidade não vai ser vivida quando a gente subir, mas é aqui e agora. E vocês falando sobre o quanto viveram isso, né? O quanto vivenciaram isso na caminhada, o quanto alcançaram esse lugar, porque eu acho que Deus usa esses meios para poder nos atrair, né? Com certeza. Porque ele tem esse propósito para nós, né? Aliás, todo o chamado de libertação primeiro começa Deus nos atraindo. Ele começou atraindo Moisés com uma sarça que ardia. E isso chamou a atenção de Moisés e ele foi ouvir o Senhor e o Senhor o comissionou como libertador de uma nação. Então, ser um libertador, a gente sabe que libertador é Jesus, mas o Senhor nos comissiona a responder a um clamor. Né? E você falando, pastora Ju, sobre essa primeira experiência aí sombria, você citou a respeito da mãe ter falado, né? De ter consagrado a menina no ventre, Sim. ter dado banho de sangue. A influência dos pactos no mundo espiritual na vida de uma pessoa. Na verdade, quando a gente vai falar de mundo espiritual e toda essa questão, durante muitos anos a igreja ela foi mística em relação a isso, né? A forma com que a gente lidou com o mundo espiritual, quase que gerando um medo e um pânico nas pessoas de buscarem a libertação, Sim. né? Por achar-se incapaz, mas todo filho de Deus ele tem acesso, né, ao mundo espiritual, a cura, a libertação, a Deus em si. E hoje eu entendo de uma maneira bem diferente, muito mais madura do que há 20 anos atrás, há 20 e tantos anos atrás. Mas o mundo espiritual, ele gira em torno de leis, ok? O Senhor, ele estabelece leis não para nos oprimir, mas para nos proteger, né, dos nossos inimigos, porque nós temos, né, um inimigo das nossas almas, um adversário, um oponente legal contra nós, que em Apocalipse vai falar que ele vai diante do Pai de dia e de noite para nos acusar. Ou seja, ele está diante de Deus para nos paralisar. Paralisar o quê? Né? Por que é tão importante o diabo nos parar? Porque Deus, quando Jesus veio, ele estabelece um vínculo com a igreja, onde ele estaria nos guiando, nos direcionando, e nós realizaríamos o trabalho na terra de trazer o reino. Então, quando o diabo ele paralisa uma pessoa, ele paralisa um propósito. Ele paralisando um propósito, ele no seu processo, ele retarda um avanço do reino na terra. Então, todos nós somos responsáveis pelo avanço do reino na terra. Uau. E o que o diabo quer fazer com você, ele não precisa te matar. Ele só precisa te parar. Ele só precisa te confundir, ele precisa te levar para um lugar diferente daquilo que Deus estabeleceu. Paralisia, né? Se ele te colocar meio centímetro do seu propósito, no final você tá bem distante daquilo que Jesus tinha determinado para você. E ele só pode agir por conta de legalidade. Isso é um termo legal, é um termo jurídico, ou seja, ele só tem poder de ação se nós, que temos o poder dado por Cristo, entregamos a ele uma procuração para que ele haja. Né? Então, ele não pode por si só fazer. Porque se o diabo pudesse fazer o que ele queria, a gente já não estava vivo. Eu falo que a gente convertia e ia pro túmulo no dia seguinte. Porque se ele quiser, o que ele quer é matar. Verdade. Ele quer destruir e ele quer roubar. Esse é o desejo do inferno. Eu preciso conhecer os capeta milhão que tem. Não, você só precisa saber que ele quer matar, roubar e destruir você. É isso. O que você precisa entender qual é o seu propósito e saber o quão distante você está dele. Ou o quanto na sua vida te impede de viver esse propósito. Então, o diabo ele vai usar o quê?
a legalidade. O que são legalidades? Pecado, transgressão e iniquidade. Né? Ele vai usar essas legalidades e cada uma delas significa algo. A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, por exemplo. Né? Por que ele usa essas legalidades contra nós? Justamente para nos parar. Agora, por hora, é justamente nós temos que, com a libertação, retirar esse direito legal de Satanás de nos tocar, de ação contra nós. E aí, a arma principal, tipo, eu preciso saber o como. Não, a arma principal contra o inferno é um coração quebrantado e arrependido. Né? Quando há o reconhecimento de um pecado, de uma transgressão, de uma iniquidade, a arma principal é um coração quebrantado. Você não precisa ser expert, né? Não precisa ter cursos, como o Vinícius falou aqui, fez isso, fez aquilo. Eu fiz muitos para procurar consertar as minhas próprias mazelas. Né? E você chega no ponto, não, eu fiz tanta coisa, por quê? Para tentar me consertar. Né? Mas, por hora, a principal questão é ter um coração disposto e quebrantado. E a Bíblia fala que ele não resiste. Deus não resiste a um coração quebrantado. E ele vem. E onde ele vem, o diabo tem que ir embora. Entendeu? Onde Jesus vem, e aí a gente tem que chamar ele para as áreas da nossa vida, né? Que estão precisando disso. Enfim, acho que é isso. Pastor Anderson, além de ministro de libertação, esqueci até de comentar, ele é psicanalista também, terapeuta. Meu Deus. Olha que pastor, qual para você é o maior desafio em termos de atender pessoas na área de libertação e cura hoje? Hoje existe uma grande procura, né? As pessoas, elas estão realmente sedentas, desejando ali algumas consertar as situações que elas passaram. Algumas desejam uma libertação genuína, uma libertação verdadeira. Elas querem, elas sabem que fizeram coisas e elas ficam presas. Mas eu, no quadro de atendimento, porque... Só voltando um pouquinho, né? Quando eu percebi que eu precisava dessa libertação, meu desejo realmente era que alguém colocasse a mão na minha cabeça e expulsasse os demônios que tinham que eu sabia que tinha, embora não tinha muito conhecimento. E os anos foram se passando, eu estava no ministério e eu frequentava a igreja, já era batizado, gostava da área, sempre me chamou muita atenção. Só que eu vivia uma vida dupla, né? Eu ia para a igreja e depois eu fazia as coisas que eu sabia que por estar na igreja eu não poderia fazer. Mas eu tive esse contexto de viver uma coisa na igreja e uma coisa fora da igreja. Um discurso bem hipócrita, né? E aí foi quando a gente começou a trabalhar com uma demanda de bastante gente dentro do contexto da igreja ali. E eu falei assim, eu não posso continuar... indo para a igreja, tomando ceia e fazendo as coisas dentro da igreja e depois fazendo as coisas fora. Acho que veio um senso de responsabilidade para minha vida. Eu falei assim, então eu preciso procurar ajuda. E aí, eu vou usar da mesma frase da Ju agora, da pastora Ju. Não sei se a gente pode se dar nomes aqui. Claro. Eu não sei também, né? Tipo, de outro terceiro. Foi quando uma amiga minha falou assim, você precisa conhecer o ministério da doutora Neuza Tioca. Sim, pioneira. E eu não fazia ideia de quem era a Neuza Tioca, a doutora Neuza Tioca. Aí eu falei assim, cheguei nesse contexto, falei assim, lembrei dessa orientação dessa minha amiga, e aí eu procurei o ministério da Neuza Tioca. Uau. Ágape Reconciliação. Ágape Reconciliação. Quando eu cheguei lá, eu fui fazer o seminário de 3 dias, que era super famoso, só que existia, assim, uma demanda muito grande. Eles recebiam muitas pessoas de diversos lugares do Brasil e de outras nações também. Sim. E eu falava assim, eu só quero que alguém me atenda. Porque eu sabia que ali, já na época, eu sabia que existia a administração individual. Sim. Sabe, ser atendido por alguém que vai te ajudar e que vai te orientar o padrão de aconselhamento em cura e libertação. Sim. Pra mim, libertação era o quê? Era só colocar a mão na cabeça e expulsar o demônio, né? E aí, quando eu soube que tinha essa possibilidade, eu cheguei nesse seminário e eu falei assim, poxa, eu preciso
passar por esse seminário e alguém vai me chamar. Passou o sábado, que era o dia do atendimento, e o domingo não fui atendido. A frustração. Meu Deus, eu falei assim, ai, foi tudo por água abaixo. Só que aí no último dia, no domingo, eu fui bem num fechamento de semestre, né? Aí no último dia, no domingo, eles falaram assim, pessoal, quem não foi atendido individualmente, quiser, manda um e-mail, né? A gente coloca na lista lá, eles vão te ligar, vão te chamar. E também tem uma segunda opção. E aí eu falei assim, aí eles falaram assim, que se você fizesse o curso, um dos pré-requisitos para você ser formado no curso Sim. deles era passar pela individual. Eu falei assim, vou unir o útil ao agradável, porque aí eu vou estudar e aí eu vou conseguir passar pela libertação. Aí passou, eram 5 meses, né? Aí passou agosto, setembro, outubro, novembro. Cozinhando gado. E nada deu ser ministrado. Aí chegou quase ali no final do semestre, eu falei assim, aí eu procurei a doutora, né? Ela me orientou e tal, eu consegui ser ministrado. Então eu tinha essa necessidade e eu queria. E eu acho que para quem deseja, o primeiro passo assim que a gente precisa estabelecer na nossa alma é o reconhecimento. Assim, eu preciso. Eu realmente preciso. E quando e depois entrar nesse lugar, né, de procurar ajuda também, de procurar algo que possa te fazer entender. E aí eu fui estudar, porque no meu conceito, como a libertação era só expulsar os demônios, pra mim era isso que tinha que fazer. Só que quando você começa a estudar, você vê que o negócio é mais profundo. Muito. Muito. Muito mais profundo. É tanto que quando eu passei pela administração individual, eu sou muito bom com datas, né? Então eu lembro que foi em dezembro de 2016. Quando eu passei pela administração individual, realmente, eu fiquei endemoniado ali. Tá Colocaram a mão na minha cabeça. Você queria? queria. E eu fiquei endemoniado e passei ali o período e tudo bem. Só que aí eu percebi que as demandas da minha alma eram muito maiores do que a questão da libertação. Porque aí eu comecei uma libertação através do processo de cura interior. Sim. Eu passei meses, Uau. passei anos sendo ministrado em cura interior, porque as raízes emocionais que estavam na minha vida eram muito profundas, né? E hoje a gente vê que realmente as pessoas elas precisam querer. Porque elas acham que é um passe de mágica. Vou passar pela administração individual e meus problemas acabaram. Entende? E aí eu falava, hoje, pra mim, a maior dificuldade é, será que as pessoas, que nem você falou no começo, sabe? Será que as pessoas querem ou será que elas querem sanar consequências só? Uhum. Eu acho que essa é a maior dificuldade. As pessoas realmente querer passar, entrar nesse processo. Porque não é um passe de mágica. Não é um miojo. 3 minutos tá pronto. É um processo. E tem gente que vai ter processos que podem ser curtos, tem gente que vai ter processos que podem ser mais longos. Então, acho que uma das maiores dificuldades hoje é a pessoa realmente entrar nesse lugar de eu preciso passar por esse processo. Entrar aqui e fazer tudo que for pertinente. E não ser uma coisa instantânea. Sim. Isso é tão interessante que, assim, em tudo isso, a libertação ela envolve posicionamento. Porque é algo muito interessante que a libertação é 80% aconselhamento, né? E 20% libertação. Que é a oração de imposição de mãos, as renúncias, expulsar os capeta, tudo, né? Mas o posicionamento é o que vai fazer e garantir essa libertação. Porque a libertação ela não só envolve a imposição de mãos, ela não só envolve tratar essas áreas espirituais, mas como um posicionamento de transformação de caráter. Porque é o processo da santificação. Sim, sim. E a santificação, ela começa no caráter. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você roubava, você não vai roubar mais. Você vai mudar a sua vida, o seu estilo de vida com aquele que você se aliançou, né? Inclusive, tem até um livro aí para sair,
né? Em nome de Jesus, esse livro vai andar, que é o livro da pastora Juliana, que ela vai falar sobre, inclusive, pactos de aliança. Nós estávamos num evento esse final de semana e ela ministrou essa palavra e ela falou algo que me chamou muita atenção. Estar aliançado com Deus é você alinhar a sua vida no padrão dessa aliança. Uau. Então, a libertação ela envolve isso, é você se aliançar. Quando eu estava no meu quarto, naquele dia que eu tive essa visão, eu era do louvor e da adoração, né? Então, assim, eu falava de algo e alguém que eu não conhecia. Porque o problema não é quem está perdido fora, é quem está perdido dentro da igreja. Sim. A parábola do filho pródigo, todo mundo olha para a parábola do filho pródigo olhando para o filho que saiu. E prega, volta para casa, volta. Só que ninguém se atenta que aquela parábola fala mais do irmão que ficou do que o filho que saiu. Concordo. Porque quando você olha a parábola do filho pródigo, em todo tempo ele chama o pai de pai. Só que o que ele fala? Eu pequei contra o céu, contra ti pequei, me deixa voltar, nem que seja como seu servo. E o pai resgata e restaura ele como filho. E ele fala, pai, pequei. Ele chama o pai de pai. Mas quando você vê o irmão querendo saber o que está acontecendo, é onde um dos servos vai lá e fala, não, teu irmão voltou e o seu pai está fazendo festa. Ele falou, pois é. Ficou bravo. E quando o pai foi falar com ele, ele falou assim, estou aqui trabalhando há tanto tempo. Em nenhum momento o filho que estava em casa chamou o pai de pai. E eu me via na condição desse irmão. Hoje, né, numa perspectiva de maturidade, eu me vejo na condição desse irmão. Porque eu estava lá no meu quarto, conhecendo alguém que eu estava tanto tempo na igreja e não conhecia. E ele falou algo muito precioso para mim. Ele falou assim, eu ouvi uma palavra que havia um prédio muito alto. E esse prédio, ele pegou fogo. E aí todo mundo recuou do prédio. E uma única mulher ficou no último andar e não conseguiu recuar do prédio. E aí ela inalou muita fumaça, ela desmaiou, e um bombeiro com muita dificuldade subiu com a escada Magiro e conseguiu resgatar ela. E ela no hospital voltou, recobrou a consciência, e ela perguntou o que aconteceu, explicaram para ela, olha, você não conseguiu recuar do prédio, você inalou muita fumaça, um bombeiro te resgatou, tudo, e ela falou, eu quero conhecer e quero agradecer ele. E aí eles tiveram o primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, se apaixonaram, namoraram e casaram. Então, adoração é quando você se casa com aquele que te salvou. Eu precisei reconhecer que a adoração é essa movimentação de se casar, se aliançar com aquele que nos salvou. Então, a libertação é muito sobre o princípio da aliança. O Senhor vai querer um comprometimento. Não adianta eu me expor a uma palavra de libertação e não ter um posicionamento. Né? Não ter uma vida alinhada com essa aliança. Não ter uma vida alinhada com esse pacto que você faz com o Senhor. Então, isso que quando eu entrei no meu quarto, que eu comecei a reconhecer, porque ali começou o processo, né? Aí você falou dos processos, tem processo curto, tem processo... Eu acho que não existe os processos curtos, eu acho que existe os processos que dão resultados mais rápidos, porém a libertação ela tem hora para começar, mas ela não tem hora para acabar. Porque, inclusive esse ano, em janeiro, eu estava numa escola e ouvi uma palavra muito poderosa. E imagina, 13 anos nessa história de libertação, né? E aí eu estava na ministração e estava como apoio, né? E às vezes a gente está em alguns lugares e a gente fala, não, aqui eu estou para ministrar, aqui estou para fazer. E na verdade, às vezes você precisa continuar se abrindo para o Senhor restaurar. E eu estava ouvindo uma palavra a respeito de Isaac e Ismael. Uma palavra de uma pastora muito querida, que ela fala sobre Isaac e Ismael. Quem despreza Ismael vai sacrificar os Isaques. E aí ela pregando essa palavra, óbvio que teve toda uma construção dessa palavra, só que eu tive uma visão na hora e eu vi Ismael no deserto com Agar. E a dor que veio à minha alma foi o desprezo. Porque você falou sobre os processos de cura interior, inclusive o Ministério de Libertação, ele caminha com a cura interior, não é um ministério manco, né? A cura das emoções, ela conta muito nesse processo de libertação,
Porque não tem como você libertar alguém sem tratar aonde mais ela sofreu exploração demoníaca, que é na área da alma, né? No campo da alma. E aí, naquele processo, o Senhor falou assim, hoje eu quero tirar de você uma dor chamada desprezo. E aí eu comecei a chorar aquela dor e eu falei, Deus, 13 anos nessa história de cura e libertação, ainda tem coisa para tratar. Deus falou assim comigo, até que eu venha. Até que eu venha. Então hoje, nesses processos que a gente passa, a gente continua vivendo isso e se abrindo para que aquilo que o Senhor desenhou no nosso livro do destino e do propósito se cumpra na nossa vida, né? Então esse caminhar do resgate do seu interior, do resgate de áreas da sua vida, né? E a importância da cura emocional, da cura das nossas emoções. Eu conheci um Deus que se importa com os detalhes da nossa vida. Porque a gente olhava assim, né? Vocês vão dizer isso com maestria também. Os testemunhos que a gente ouvia na igreja, o ex alguma coisa. Eu fui ex-traficante, eu fui ex-bruxo, aquele que você nem dormia quando você chegava em casa. Você ficava tão atormentado com aquela... Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquela coisa toda. Você fala, meu Deus do céu. A era dos ex-satanistas. Pior um pouco, né? Piorou. Eu lembro que quando eu vi sobre isso, eu andava nos lugares e eu falava assim, meu Deus, se ele for satanista. Sério? Eu não dormia. Eu li o livro com luz acesa, dormia com a luz acesa, com medo de todo mundo ser satanista ao meu redor depois. Eu também te passei por esse processo. Eu ficava dentro da igreja olhando os outros aqui, dali é satanista. Hein? Qualquer sinal que fazia, ou seja, meu Deus. Não tava louvando na igreja, não. Não tá louvando. Aquele cara ali tá com a roupa muito esquisita. Eu acho que ele é satanista. Hein? Muito. É isso. Foi bem isso aí, foi bem essa época. E a gente não entende que os maiores testemunhos são aqueles que, na verdade, são construídos com Deus. Sim. Sendo ex ou não. Os maiores são testemunhos. A gente tem um problema muito sério dentro da igreja, que a gente valoriza muito aquele que se quebrou todo e voltou, e esquece daqueles que permaneceram, se santificando ao longo do caminho. Meu Deus. Né? Nunca se afastaram da presença, só foram na verdade, se limpando, evoluindo, crescendo, buscando conhecer o Senhor. Não tiveram experiências, eu não tive experiência de mundo. Né? Eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. Né? E tenho 30 e tantos anos de conversão e eu nunca saí da igreja. Eu nunca saí de lá. E passei por processos profundos de libertação. Uau. Né? Para chegar no patamar onde Deus quer que eu esteja. Hoje a gente vive... Eu faço parte de uma geração que é a geração que vai impulsionar a geração do avivamento. Uau. Eu tenho essa plena consciência disso. Então, a gente foi muito marcado, né, na nossa identidade para facilitar para essa geração muita coisa. Eu falo que Deus não me poupou de nada. Eu estava conversando esses dias com uma pastora amiga, eu falei assim, Deus te poupou de alguma coisa? Porque, tipo, ela veio, assim, conversar a respeito de uma pessoa que precisava de cura, aquela coisa toda. Meio que assim, você tem que ter misericórdia. Eu falei, eu tenho misericórdia, mas Deus te poupou de alguma coisa? Deus te poupou dos tempos difíceis, dos processos difíceis, porque comigo ele não poupou. Ainda me chamam de mimadinho de Jesus. Eu falei assim, tá bom. Né? Mas a gente entende, assim, que isso é uma coisa interessante também da gente falar, porque cada um tem um papel a desempenhar. Não, o mesmo que Deus chamou você, e você não é o mesmo que, para mim, são níveis e situações diferentes. Né? Ele que escolheu a época que nós viríamos, né? No tempo que nós viríamos, na família que viríamos, né? E quando a gente olha para o nosso passado ou para aquilo que Deus escolheu, em vez de a gente olhar com mágoa ou até mesmo com ressentimento, por que eu cresci nessa família, ou por que eu nasci nesse lugar, ou porque fui dessa época. Se você entender que Deus ele tem um plano perfeito, que se descortina diante dos nossos olhos na medida com que a gente é grato com aquilo que ele faz, você vai entender que cada aspecto do seu processo com Deus, ele tem um significado. E se você usa esse significado para gerar ferramentas, você se transforma num agente de cura também. Você é curado e a sua vida cura. Ou você vai passar a vida inteira, porque o que embirrou muita gente com esse processo de cura interior, de libertação, que ficou saturado dentro da igreja?
Porque muita gente ficou preso naquilo. Então, eu nunca sou liberto o suficiente, curado o suficiente para avançar. Eu entendi que eu tenho que avançar. E se Deus lá na frente, ele resolver tratar algo para eu avançar, ele vai tratar. Ele vai pegar assim, agora você vai parar, que eu vou tratar isso aqui, que se você não tratar isso aqui, você não avança. E ele vai, ele trata, ele rebenta, conduz, ajusta e bora pra frente. Porque se a gente para por todas as coisas que nós temos que tratar, a gente nunca vai ser curado ou tratado o suficiente. Uau, Né? verdade. Ele vai instrumentalizando a gente ao longo do caminho. Vambora. É, Né? vai Bora, adestrando nossas vai mãos, caminhando. No caminho, apareceu uma pedra aí. Você vai ter que, né, lidar com isso agora. E lida com isso agora. Virou uma dependência, às vezes, de quem tá passando pelo processo Sim. no libertador, no aconselhador, Sim. né? E a cura interior virou isso, né? Hoje, eu entendo que hoje a gente chegou numa fase madura onde a gente está conversando com a ciência. Eu sou psicóloga há 19 anos e, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque não existe psicologia cristã, né? A psicologia, a base dela é completamente diferente da base cristã, né? A base da psicologia é uma base filosófica grega, Sim. né? Com pensamento grego, aonde, se você for por esse lugar, você não vai conseguir encontrar no caminho com a Bíblia. Vai te levar para bem longe dela. Né? Porque a base da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise é uma base hedonista. O que é base hedonista? É uma base onde o culto, as suas vontades, os sentimentos e as suas emoções. Ou seja, seja feliz, não importa como. Passe por cima de princípios, passe por cima de pessoas e faça. O seu casamento tá ruim, mete o pé. E vai casar de novo, vai ser feliz, minha querida. Essa é a base da psicologia. Tá? Resumidamente, eu sou psicóloga. Mas eu falo bem o lugar de onde do meu campo de ação. Qual que é o casamento disso tudo, né? Como que eu consigo pegar uma técnica, ou eu pego a psicanálise, que na verdade é uma vertente da psicologia, né? A minha vertente não é psicanálise, a minha vertente é terapia cognitivo-comportamental. Como que você consegue casar as duas coisas? E eu sou mestrada em psicologia pastoral. Ou seja, eu pego instrumentos de dentro da psicologia, como técnicas e ferramentas que podem ser medidas, reproduzidas e ter um resultado, e uso isso dentro de um campo de aconselhamento. Né? Eu não uso a filosofia, né, da psicologia. Eu não uso esse campo de pensamento, porque o meu campo de pensamento é teologia. Né? Sou formada também em teologia. Então, eu pego o quê? A Bíblia e utilizo os instrumentos de entrevista, de conhecimento, de base para eu conseguir dar uma direção. Mas a minha parte do aconselhamento, ela não vem de uma filosofia, ela vem da palavra. Né? Então, a base do meu aconselhamento não é segundo Freud, não. Segundo a palavra, é isso. Já dentro do campo da psicologia, aí é outra história. Sim. Né? Como psicóloga, eu já ajo de uma maneira diferente. Né? Eu, dentro da minha profissão, eu vou agir conforme as teorias, as questões. As pessoas sempre perguntam, como é que você consegue? Nossa, gente. É a vocação também, né? É a vocação também. Como que é para você com a psicanálise? Porque quando eu vejo você trabalhando, eu sei que você vai conforme o Espírito Santo te conduz. Como que é para você hoje? O que agregou a psicanálise com a libertação? Você tira muito a responsabilidade que as pessoas colocam nas coisas espirituais. Sim. Boa. Muletinhas, né? Isso, você tira muito. Porque as pessoas, elas querem sempre jogar ali foi o diabo, foi o demônio, foi ele. O capeta é o culpado mesmo, ele apanha, mas... mas nem sempre é ele na história. Pois então elas querem se isentar das responsabilidades daquilo que elas procuraram, né? Daquilo que elas acabaram entrando naquele lugar ali. E para mim, quando eu estudei, né, quando eu percebi isso, eu falei assim, então quer dizer que
O meu supervisor, ele falava assim, ele fala, né, assim, que muitas vezes nós somos os demônios de nós mesmos. Sim. Você acaba fazendo... Ele até brinca e fala assim, tem coisa que você faz que o demônio fala assim, eu não sabia disso daí, não. Eu brinco com isso. Eu falo, vou sentar pra aprender. Nova. Exatamente. E então eu acho que tira essa responsabilidade, que nem ela falou. Ele tem culpa, mas só que ele pega tudo aquilo ali que as pessoas fazem e ele só se aproveita. Você falou sobre os direitos, né? A legalidade. Sim. Quem dá o direito e a legalidade é a gente. São as pessoas. Inclusive, tem até uma pergunta. Virou pra mim agora? Você falou sobre a Bíblia ser um livro de leis, né? Sim. E tudo mais. Sim. E eu me lembrei de uma fala, não que eu queira polemizar, longe de mim. Ó. Ai, ai. Que as pessoas, que muita gente usa quando elas têm uma resistência com o Ministério de Libertação. Uhum. Que mas Jesus não levou sobre Essa si. né? É padrão, eu acho. E assim, ainda hoje eu percebo que as pessoas, algumas sim por dúvida, ok, mas outras por não acreditar mesmo, ou por uma pirraça, né, de repente ali, com a trauma mesmo, teologia né? delas também, né? Mas elas têm essa resistência. Mas Jesus não levou sobre ele as nossas dores, nossas enfermidades? As maldições já não foram quebradas na cruz? Quem que vai responder? O Vinícius ou eu? Ó, eu já começo quebrando o argumento no seguinte sentido. Eu falo, sua vida tá perfeita. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Nenhuma doença, nenhum problema de saúde, nenhum problema financeiro. Tá tudo perfeito? Falei, então você já devia ser rebatado, né, meu filho? Primeiro. De uma forma muito delicada. Mas quando você vai tentar explicar isso, ou tentar não, explicar isso num entendimento bíblico, são duas áreas diferentes da teologia. Por exemplo, quando Jesus fala, né, que ele já venceu todas as coisas na cruz, ele está em um tempo contínuo. Né? Ele conquistou isso, ele continua conquistando e ele vai conquistar até o fim. Então, a salvação, ela eu fui salvo, eu sou salvo e serei salvo. Então, é um processo contínuo até que se cumpra os tempos. E isso é soteriologia, ou seja, isso tem a ver com salvação. Uhum. E a salvação, ela é única, direcional a Cristo. Não existe outra coisa que você possa fazer para ser salvo. Não tem, você pode rodar, você pode fazer jejum, você pode fazer o que você quiser na vida, que você só é salvo através de Jesus. Tanto que o ladrão, o famoso ladrão da cruz não passou por processo de libertação. Né? Verdade. Ele se arrependeu e ele foi salvo instantaneamente. Então, é salvação. Somos salvos. Agora, quando a gente fala de vida abundante em Cristo, quando a gente fala de cumprimento de propósito, quando a gente fala daquilo que Deus nos dá como uma obrigação, porque a palavra fala que sem santificação ninguém verá a Deus, está falando de um relacionamento. Está falando de você entrar em uma aliança com Cristo, de você ajustar a sua vida a essa aliança. Então ele está dizendo o quê? Que você precisa se limpar. E aí é o processo de santificação. Então, uma coisa é salvação, outra coisa é processo de santificação. Salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo. Você só entra num processo de santificação a partir de Cristo da salvação. Por isso que não existe libertação fora, que não é cristão. Porque é nele que está todas as coisas, é em Cristo. A gente só pode falar sobre isso ou lidar com isso através da cruz. Sim. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, a gente nem estava conversando aqui sobre isso. Verdade. Né? Então, é nele, por ele, são todas as coisas. E uma coisa é a salvação, outra coisa é o processo de santificação. Então, libertação, ela entra nesse lugar da santificação. É porque se ficou muito mistificado o termo libertação com a questão de expulsão. Infelizmente, o Brasil, ele exagera
né, nas coisas. Mas Deus, ele trouxe uma maturidade nesse tempo agora. Eu acredito que o pastor Vinícius vai falar um pouquinho sobre isso, né, de como que Deus resgata essa questão da libertação no Brasil. Chegou de um jeito, e sempre quando chega, sempre tem arestas para ajustar. Sim. E nós tivemos um tempo onde os libertadores se silenciaram por conta até dos exageros, eu acredito. E hoje o Senhor está chamando de volta, né? Porque existe um povo que precisa. Chegou num extremo onde você está vendo a própria igreja ferindo, a própria igreja destruindo, a própria igreja se matando, a própria igreja se afastando de Jesus. E a ideia da libertação é trazer você de volta para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Uau. Né? Isso é tão poderoso porque as pessoas pensam que a salvação é um ponto de chegada, mas a salvação é um ponto de partida. Começa a partir da salvação, não ali terminou. Sim. Sou salvo, não preciso fazer mais nada. Não, eu preciso mergulhar minha vida com o Senhor. Eu preciso agora apagar o rastro do passado. Eu preciso tratar as demandas porque eu tenho uma história. O fato de ter recebido Jesus não anulou a história que eu fiz, de ter praticado pecados, cometido, né? Que até a gente falou aqui, né? Sobre pecado, transgressão e iniquidade, né? Como a Bíblia diz que o Senhor perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade. Êxodo 34, versículo 7, fala sobre essas 3 esferas que a gente acha que é tudo pecado. E na verdade não, são níveis de perversão, Sim. níveis de contaminação, né, que isso traz sobre a vida da pessoa, que ela não discerne. E que são esses lugares que Satanás busca esse direito legal, esses territórios que ele planta, sitia esse lugar, toma posse desse lugar e cerca ali, coloca suas tendas na nossa alma e estabelece um império, né, na alma de uma pessoa. Sim. E aí a pessoa fica aprisionada nesse lugar. E hoje, né, a pastora Ju falando sobre o retorno dos libertadores, o retorno dos conselheiros em libertação, é uma resposta ao clamor de um povo que está escravizado. E infelizmente hoje, o que a gente mais tem visto é pessoas feridas em nome de Deus. Eu vejo as pessoas tendo que ser libertas da libertação que passaram, saindo dos lugares de dependência, porque houveram muitos abusos, houveram muitas explorações. Para ter um dependente emocional, precisa ter um codependente. O codependente depende da dependência do outro. Então ele precisa retroalimentar isso. A codependência ela é algo tão doentia quanto o dependente emocional. A gente apontou muito, né? Existem palestras sobre isso, existem ministrações sobre a dependência emocional, mas a codependência, ela também é uma ferida. E uma ferida muito escancarada. E o codependente é muito interessante, tem um livro chamado Codependência Nunca Mais. E a autora desse livro, ela conta uma história que ela ia para os alcoólicos anônimos, e nesse meio tempo ela sentava ali, né, via todo o processo. Havia um processo chamado processo de 12 passos que o adicto, né, Sim, ele passa, né? passa por esse processo. E aí, passando por esse processo, ele tinha a desintoxicação disso. Só que ela analisou que a família vivia também um vício, que era depender da dependência do outro. Então, o que é o codependente? O codependente é aquele que ele vai quebrar tudo, então eu vou dar o dinheiro para ele comprar aquilo que... Vai ser melhor. vai ser melhor. É melhor do que ele ficar estressado em casa, bravo em casa. Então, a pessoa se tornou tão refém da dependência que ela se tornou codependente. Já vi casos de pessoas assim, lutaram a vida toda, mulheres orando pelo marido que é adicto a uma drogadição, ao vício do álcool, e quando o marido foi liberto, ela divorciou. Porque não tinha mais a mazela dentro de casa, a dor dentro de casa. São pessoas viciadas em suas dores. E elas precisam dessa cura e dessa libertação, dessa restauração em suas vidas, né? Sair dessas mentalidades, né? E aí eu acho que casou muito bem a ciência com o ministério espiritual,
que é o ministério de Jesus, porque quando eu vejo na Bíblia processos de libertação que Jesus fez, eu vejo um processo muito profundo, além de expulsar demônio. É só a gente olhar para a história do Gadareno. O Gadareno, quando Jesus vai até Gadara, ele está no barco, acontece a tempestade, Jesus silencia a tempestade, dá ordem para o vento calar, né? E quando ele atravessa, ele se depara diretamente com um gadareno endemoniado. E só que os demônios vão até ele e falam assim, é chegada a nossa hora. E Jesus dá a ordem, né, para que aqueles demônios, aquela legião saia, vá até os porcos. Só que o que ninguém percebe é que o processo de libertação do gadareno começa na tempestade. Aquela tempestade era no interior do gadareno. Aquela tempestade era no coração daquele homem. Então, quando o Senhor Jesus ele silencia essa tempestade, ele já estava silenciando a tempestade que estava no interior daquele homem. Então, quando ele toca nesse homem, não só, porque Jesus não só liberta, ele também te dá destino. Sim. E é aquilo que a pastora Ju falou aqui sobre o interesse de Satanás não é te matar, mas te paralisar. Jesus acaba com a paralisia daquele homem. Então, quando a gente trata essas demandas de restauração e hoje esse exército, esse remanescente fiel se levantando debaixo de uma visão de maturidade, debaixo de uma visão de um equilíbrio que faltou bastante, né? Não ignorando, né? A gente até pode honrar algumas memórias aqui, a doutora Neuza Tioca, que foi uma pioneira nessa área, né? E ela apanhou para estabelecer esse ministério. Porque ela foi rechaçada em vários lugares. Ele sofre mais, sofre né? demais, né? Abrir caminho é difícil. Pegar a peixeira e tirar o mato do caminho para muitos passarem é difícil. Sim. E você tá nesse lugar e ser cobrado, dizer você é um herege, isso é heresia, né? Como a pastora Ju falou, tem muitas arestas que precisou ser corrigida, mas honrar esse pioneirismo, porque nós não teríamos talvez acesso como temos hoje, através do pioneirismo dessa mulher, que foi uma voz de libertação para o Brasil, uma voz de libertação até para as nações, né? O pastor Anderson é um fruto de lá, né? Acho que todos nós três aqui fomos tocados por esse ministério da doutora Neuza, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com ela por um tempo, não no ministério, mas na parte administrativa do ministério que ela liderava, né? Era diretora, e foi uma experiência muito boa. Todas as vezes que ela me via, ela orava por mim. E eu nunca me esqueço da última oração dela por mim, quando o Senhor falou assim para mim, olha, o tempo seu acabou lá. E aí eu fui falar com ela, né? E assim, eu tenho 1,90 m, a doutora Neuza tinha 1,50 Acho que era menos. Até. bem menos. Era muito E aí, só que eu morri de medo. E aí eu tava lá no ministério e falei, olha, eu tô saindo, quero agradecer. E aí eu não tinha falado que eu era pastor, que eu trabalhava com libertação, eu não sabia disso. Eu não falava para ela. E aí ela falou, como que eu tinha um obreiro pronto aqui dentro e não falou nada para mim? Eu falei, pronto, agora a casa vai cair aqui dentro, agora é ela que vai impor a mão na minha cabeça. E aí ela pegou e ela falou assim, tá bom, senta aí que eu vou orar por você. E na oração dela, aquilo me marcou muito, que ela disse assim, Senhor, ela já no seu auge dos 80 anos, ela disse, Senhor, eu estou lendo o livro Passe o Bastão. E eu quero passar o bastão para essa geração. Levanta essa geração de libertadores para dar continuidade àquilo que o Senhor estabeleceu. E aquela oração marcou e marcou muito meu coração, meu espírito, sobre uma continuidade. E eu vejo na geração desses libertadores e ministros de hoje uma geração de Josué. Uma geração que está designada, comissionada, para poder levar o povo para a terra prometida, para poder levar o povo para um lugar sadio, para um lugar de habitação, para um lugar de resgate, para um lugar de consolidação e para fechar também as portas de saída da igreja. Porque eu penso que as pessoas, elas são muitas demandas. As principais demandas da igreja é finanças e vida sentimental. O meu casamento, eu não tenho casamento, as minhas finanças estão quebradas e as pessoas vêm para Cristo para tratar essas demandas, porém, é como foi falado aqui, sobre o direito legal.
não é só simplesmente você vir para Cristo e achar que uma oração vai resolver. Não entenda essa fala minha como um desprezo à oração, porque a oração é a respiração da igreja. A oração é o princípio de tudo. Você precisa viver uma vida de oração. Porém, entretanto, toda a vida, né? Nem todavia, toda a vida, você precisa entender que você precisa interagir com as áreas que ficaram na jurisdição de Satanás. Né? A pastora Ju falou aqui de uma linguagem jurídica. E a Bíblia ela é altamente jurídica nos seus termos, na sua linguagem, na sua fala. Né? Até o próximo tema, né, pessoal, de outro podcast que nós vamos fazer, vai ser sobre as cortes celestiais. É um assunto que a pastora Juliana, ela domina muito bem. Tem muitas perguntas. O pastor Anderson falou, ele criou perguntas para o podcast Cortes Celestiais do que esse hoje. Verdade, é que tava programado, né? É, porque ele ia ser primeiro cortes, né? Mas esse tema ele é incrível. E é um tema que, inclusive, encaixa muito bem com libertação. Sim. Né? Aliás, foi por isso que eu parei nele, né? Por conta disso. Por ser uma libertadora buscando ferramentas, né? Sim. Você traduziu 15 livros, né, Ju? 18. 18 livros? Meu Deus do céu! Sobre o assunto. Porque no Brasil a gente tem pouco material, olha, acho que ínfimo, né? E eu sou muito curiosa, eu acho que essa é a grande questão. Eu sou questionadora. E eu, quando li sobre o assunto, aquilo me brilhou os olhos e eu falei, faz todo sentido. Né? E a minha personalidade ela vai muito mais pro racional do que pro emotivo. Então eu racionalizo demais as coisas e isso foi sempre, às vezes, um probleminha de olhar. E eu fui muito cercada com o sobrenatural por causa disso. Eu acho que Deus ele falou assim, eu vou te marcar de um jeito que você não vai escapar. Né? E ele foi me conduzindo para isso. E quando eu já conhecia, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi com Rebeca Brau, há sei lá quantos anos atrás, que ela falava sobre tribunais, e eu já tinha tido algumas experiências com Deus. E aí eu conheci um autor americano chamado Robert Henderson, que ele fala sobre cortes celestiais, né? Operando nas cortes celestiais, e aquilo me encantou num nível, porque eu comecei a orar, e aquilo se transformou numa prática muito funcional no mundo espiritual. Uau. Na verdade, eu entendo que quando a gente fala de cortes celestiais, estamos falando de um sistema jurídico celestial onde um rei se assenta e governa, e um justo juiz que julga, né, as nações. E ele vai falando sobre isso e ele estabelece, na verdade, para nós um caminho sem rodeios. Uau. Eu detesto rodeios, porque para mim isso é religiosidade demais. E quando você tira todas as desculpas da frente e você só tem... É você e o pai, é você e o juiz, é olho no olho, né? E agora? Qual desculpa que você tem? Você não tem desculpa. E eu acho isso maravilhoso, porque... não tem, né? Como dizem, contra fatos não há argumentos. É por aí. Então, o sistema judicial celestial... Na verdade, o sistema judicial real é um reflexo do celestial. Uau. Né? Então, quando a gente vai falar de sistemas... Você pode ir em qualquer lugar no mundo. Você vai ver que o sistema é o mesmo. Só mudam as leis. Mas é um juiz que decide. Tem o advogado de acusação, advogado de defesa, testemunhas, evidências e o réu. E a sentença. E a gente está diante disso tudo. Então, e a gente está diante de um justo juiz. A grande questão é que nós temos o advogado, né? Que milita as nossas causas. Glória a Deus. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mediador de uma nova aliança. Uau. Que está disposto a fazer cumprir a paixão do Pai para nós, né? Para conosco. Amém. Essa é apaixonante, é apaixonante. Demais. Hoje eu vou dar aula sobre isso à noite, né? Verdade. E é algo tão interessante que quando eu entro numa sala de aconselhamento, eu me sinto nesse lugar. Sim. Porque aquela pessoa que está em processo de libertação, ela é como um réu. Que Satanás levantou várias acusações contra ela. Inclusive, um dos pontos que é até interessante a gente falar aqui é que dentro da libertação, justamente por não ser apenas uma expulsão de demônios, né, um exorcismo, envolve um mapeamento espiritual.
Sim. que é uma leitura que envolve pesquisa, entrevista e revelação. Que é quando o Senhor revela para você, mostra para você, e uma pergunta que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, sobre a importância do profético, dos dons espirituais dentro da libertação. Né? A gente vai entrar nesse assunto aí, eu sei que a pastora Ju gosta também desse assunto, mas a importância de um mapeamento apurado. Porque eu costumo dizer o quê? Que a libertação é tirar o lixo. Tem uma casa ali que está cheia de lixo e você deixa o lixo vir, né? Pastor Cote fala sobre isso, né? Que tá ali a casa cheia de lixo e ajunta os parasitas, rato, barata, Os vetores, né? os vetores. Então não adianta eu jogar veneno e esperar com que os animais morram e acabe tudo. Não, vai voltar outros parasitas e ainda vai ficar a carcaça daqueles que morreram lá. Então não adianta só lidar com o demônio que é o parasita, você precisa tirar o lixo da casa. Qual foi a porta de entrada? O que trouxe essa exploração demoníaca para a vida financeira, vida emocional, vida sentimental, vida moral, vida de outras áreas da sua vida, outras dimensões da sua vida. Então quando você começa a perceber essa estrutura, eu vejo como as cortes se manifestando ali. Sim. Porque é tudo isso que Satanás vai averiguar e vai prender as pessoas. Um tema que o pastor Anderson gosta muito, né? Que inclusive é algo que ele mergulha bastante, a gente já ministrou em alguns seminários, é prisões espirituais. Sim. Né? E a prisão espiritual, a prisão por meio de traumas, de pecado, de circunstâncias. Eu lembro que uma vez eu atendi um rapaz e essa foi uma experiência que me marcou muito, assim. Me marcou pelo nível, pelo escândalo do arrependimento desse homem. A gente falando sobre reconhecer. Um homem cometeu um adultério e ele estava falando isso na sala de aconselhamento como se fosse atravessar uma rua. Cometi um adultério. E parou ali. Eu falei assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer? O cara... E aí o intercessor que estava comigo começou a arrebentar o homem. Olha o que você faz. E falei, pronto, agora ele não vai se abrir mais. Eu olhei assim para a janela que eu estava e eu vi assim as folhas das árvores na janela. E eu falei, Espírito Santo, o que eu vou fazer? E eu falo que as minhas maiores experiências em libertação foi quando eu falei, Deus, eu não sei nem o que fazer nada. Porque nessa hora... Todas, né? 90% das vezes. Nessa hora o curso não ajuda, o livro não ajuda. Não tem a pauta de oração, né? Exatamente. Não tem. E aí eu falei assim, Espírito Santo, o que eu vou fazer agora? E o Espírito Santo falou assim comigo, filho, lembra de Ezequiel? Que eu dou um novo coração, um novo espírito para o homem. Eu vou transplantar um novo coração nele. Uau, aquela palavra me marcou. E aí foi nesse dia que eu fui dar uns tapas no cara. Eu cheguei no cara batendo com o peito dele, falei, você cometeu esse adultério, isso. Você já se ajoelhou e pediu perdão ao Senhor? Você já se prostrou diante dele e confessou isso diante de Deus? Ele falou assim, não. Eu falei, então é a sua oportunidade agora. E naquele momento, quando a gente começou essa movimentação, enquanto ele estava sentado, ajoelhado, eu lembrei daquela canção, né? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E aí eu comecei a entoar essa canção. E aquele homem, ele começou bem tímido, Senhor, me perdoa, Senhor. De repente esse homem deu um grito, Senhor, me perdoa, e rasgou a camisa no meio. Rasgou a camisa no meio, eu falei, pronto, e começou a gritar. Eu falei, Deus, o que eu faço? Deus falou, você não vai fazer nada, porque quem tá fazendo sou eu tô transplantando um novo coração. E na hora que ele começou, ele gritou, acho que por uns 2, 3 minutos gritando, chorou. Quando ele levantou, parecia que não tinha acontecido, assim, no sentido, naquele momento, parecia que não tinha acontecido nada. Ele levantou todo chorando, catarrento, né, que é o xarope da cura. E aí ele levantou, sentou... isso aí. E aí ele levantou, sentou na cadeira, nossa, tô tão mais leve. E aí a gente foi orar por ele, e ele tinha um trauma, porque ele foi abandonado pelos pais, e nesse abandono dos pais, ele foi criado por uma avó, e essa avó era uma avó narcisista. Que delícia. Então imagina o nível, além de carregar o abandono dos pais, carregava os abusos emocionais da avó. E aí a gente faz uma intercessão criativa, que nós chamamos na libertação, que é representar as figuras de ferida, né, os instrumentos de ferida na família, ou
ou outro qualquer instrumento que feriu seu coração, sua alma. E aí eu chamei uma pastora para poder representar a avó dele. Na hora que essa pastora entrou na sala, ele agarrou como um menino o beliche, que nós estávamos no quarto. Ele agarrou como um menino o beliche. Falou assim, não, vó, não falei da senhora. Mentira, vó. Eu não falei da senhora. Me perdoa, desculpa, vó. Meu Deus. Ele entrou na dor. Ele acessou a dor dele. Quando ele acessou aquela dor, aquela pastora muito sabiamente chamou ele e falou assim, não, aqui eu não sou a sua avó. Eu sou a pastora, e falou o nome dela, pegou ele pela mão, falou, você é um guerreiro, você é um homem de Deus, você não é mais aquele menino. E naquele momento o homem foi batizado no Espírito Santo. Uau. Ele saiu da casa da avó, o Senhor arrancou ele de lá, o Senhor tirou ele daquela prisão de rejeição. E aí aquele homem, foi uma libertação assim que me marcou muito, até hoje me marca, já tem uns anos isso. E aquele homem, quando terminou o atendimento, eu peguei a camisa dele rasgada, o intercessor buscou outra, deu para ele. Eu peguei a camisa rasgada e falei, tá vendo essa camisa? Você vai lavar, você vai colocar no guarda-roupa, você não vai jogar fora. Ele olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, porque quando você pensar em pecar, você vai lembrar do escândalo do teu arrependimento. Uau. E aí ele foi chorando, Deus restaurou a família dele, ele está até hoje no casamento, sabe, criando as filhas, tem filhas lindas. Hoje Deus revolucionou a vida desse homem. Passado uma semana, a esposa dele me ligou e falou, o que vocês fizeram com meu marido? Tá bom, então não reclamo. Vigia. É isso que é o combustível da gente permanecer, né? Porque a gente olha essas coisas e o resultado, na verdade, de vidas sendo transformadas, isso faz valer a pena. Cada sacrifício, porque não é barato para nós ser um libertador. A gente é incompreendido até dentro mesmo da igreja. Sim. Né? No mundo a gente nem discute, né? A gente nem fala nada. Mas dentro da igreja a gente eu lembro que eu era líder de um ministério de libertação até pouco tempo atrás, e o povo chamava a gente caça-fantasma. Ou Bop, eu era... Aí me chama de Capitão Nascimento. Caça-fantasma, caça-fantasma, caça-demônios. E na verdade não. A essência do que a gente está falando é o amor, né? Que nós fomos alcançados e Deus nos chamou para isso, para amar como Ele ama. O amor dele é radical, o amor dele é violento, quando necessário. Né? O amor dele, ele não vai deixar você permanecer do mesmo jeito. E o mais lindo de tudo é que onde Jesus entra, ele muda tudo de lugar. Uau, verdade. Ele mexe com todas as estruturas, não é a gente, é ele que entra. Né? Quantas e quantas e quantas vezes eu tive a experiência de conduzir as pessoas de volta para ele. Né? É o que a gente chama de escada do pai. Né? No sentido de você tá fazendo a libertação, passa por todo esse processo, a pessoa sai arrebentada. É difícil falar sobre aquilo que te causa dor ou te causou dor. É difícil, não é fácil. Por isso que tem muita gente que foge. Essa dor é uma ferida aberta, muitas vezes, mas de você caminhar com a pessoa nesse caminho da vida dolorosa, né, no vale da sombra da morte, porque ela vai passar por aqueles momentos que quase mataram aquela pessoa, né, de dor, de tristeza, de traumas. Você passa com ela nesse vale e no fim desse vale tem Jesus esperando, dizendo, meu filho, né, que bom que você está aqui. E a pessoa esquece da dor. É igual, eu acredito, aquele texto que fala da mulher grávida, né? Quando a mulher tá prestes a dar luz, ela tá em medo, e agora? Como é que vai ser? Mas dada a luz ao filho, ela se esquece de todas as coisas, né? Ela só vê a alegria de ter aquela criança nos braços. E é assim a libertação. A libertação é fazer nascer algo novo. Quando as pessoas citam, porque as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, as pessoas acham que, finaliza na libertação. Mas, na verdade, você, quando recebe a salvação, você entra sob uma nova jurisdição, né? Sobre novas leis. A sua vida ela não é mais regida pelo mundo, mas pelas leis celestiais. Então, você vai precisar enquadrar a sua vida a essas leis. Se faz novo porque é uma nova lei, é uma nova jurisdição. Então, você tem que se adequar a essa jurisdição. Não significa que todas as coisas desaparecem, mas que todas as coisas se fazem novas. Né? Então, você começa um novo processo, um novo caminho. Uau! Isso é tão interessante que
Você falou sobre a escada do pai. É. E eu sou fã vendo você ministrando isso. Já né? entrou comigo em E sala. nós vamos ter que fazer um podcast falando sobre cura interior. Oba, temos um terceiro já, Porque então. você não tem noção do que é. A gente já vai elaborando os temas aqui, porque assim, você não tem noção do quanto é essa ministração da escada do pai. Eu vi ela ministrando e fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Então, já pode marcar. Eu quero ser o intercessor da ministração dela. Mas é porque a gente faz com tanta naturalidade. Naturalidade, né? Que você nem percebe, Não, né? mas impacto. Eu tive uma experiência ministrando isso, né? Porque assim, a gente vem de uma safra que eu lembro de uma pastora que ela marcou muito a minha vida, a pastora Ana Lúcia. Ela começou a Estância Paraíso com a pastora Zenete lá atrás. E a pastora Zenete e a pastora Ana Lúcia foram uma referência muito grande para mim. São, né? A pastora Zenete ainda, graças a Deus, tá caminhando. E aí, a pastora Ana Lúcia, ela fala no testemunho dela que ela tinha uma irmã na igreja, que era a irmã Sebastiana. E ela viu a irmã Sebastiana orando por uma irmã, falando, Senhor, envia uma vassoura de fogo lá agora, limpando a casa dela. Aí ela disse assim, que olhou e falou assim, Senhor, eu vou pegar essa vassoura da irmã Sebastiana aí, para poder limpar a minha casa. Aí ela chegou na casa dela, falou assim, aí ela leu os salmos, declarou a palavra, falou, Deus, agora eu vou pegar lá a vassoura da irmã Sebastiana. Eu fiz a mesma coisa com a escada do pai. Eu falei, eu vou pegar a escada da Juliana. E aí eu fui ministrar uma pessoa que eu estava dando uma aula no curso de casais sobre perdão, né? Que é um dos temas, inclusive, que a gente vai ter que... Nós vamos ter que fazer um tema só sobre cura emocional para poder falar sobre as bases da cura, sobre perdão, sobre reconciliação, sobre restituição. Porque uma coisa que a gente precisa voltar a bater é sobre restituição. A gente fala muito sobre perdão. Você precisa perdoar, perdão é decisão. Arrependimento sem caminho de volta não é arrependimento. Não adianta. Não adianta você pegar e falar assim, só o outro me feriu. Tá, aí que você não feriu, não. Alecrim dourado. Santo. Eu tenho a missionária Renilda, ela fala assim, é santa, mexe pra ver o que levanta. Então, assim, quando você olha para esse lugar, né, e eu ministrando sobre perdão para aqueles casais, chegou um casal pedindo ajuda. E falou sobre uma demanda de um perdão que a mulher não conseguia perdoar. Inclusive, eu quero falar algo aqui, porque já que é o Fluircast, a gente precisa fluir. Talvez você olhe para sua história e você veja muitas dores. A pastora Juliana compartilhou uma palavra esses dias que tudo que você foca expande. Quando você foca muito na dor, isso vai expandir. Então, o lugar que você precisa entrar para sarar a dor é o perdão. Perdão não é um sentimento, não é um arrepio, perdão é uma decisão. É uma decisão do seu espírito e você precisa entender que quem vai te conduzir ao caminho do perdão é aquele que estabeleceu o perdão como princípio, que é o Senhor. A Bíblia fala em Mateus 6, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, dizendo, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Perdoa as nossas ofensas como nós temos ofendido. Então, muitas vezes a gente ora essa oração do Pai Nosso e coloca essa condição espiritual. Senhor, me perdoa como eu perdoo o meu próximo. Perdão é a partir da cruz. Se não for pra cruz, você não consegue. Não consegue. Primeiro você mata o seu eu, depois você faz. A renúncia. E perdão, já o nome já diz, é uma grande perda. Perdão. Perdão é uma grande perda, né? E essa mulher, ela chegou falando assim, olha, tem uma situação que eu não consigo perdoar. E eu fui ministrá-la nessa escada do Pai. E a experiência foi, assim, surreal de poderoso. Essa mulher caiu no braço do marido, dizendo, eu te perdoo. Foi algo, assim, sobrenatural. É algo incrível mesmo. E, assim, isso é, como você falou, não né? é demais, é simples. Eu tô quase aqui. Gente, como é que é? Como é que faz? Mas é bom gerar a curiosidade. Tá o gostinho que quero mais. A gente quer mais. E Deus me dá a graça de não só levar a pessoa, como ouvir o que o pai tá falando com a pessoa na hora.
E a pessoa escuta o que eu tô escutando. É bem... Eu sei, tipo assim, pergunta pro pai, né? Quem você é? E aí eu escuto o pai falando com ela. Eu sou seu pai, assim, em alguns casos, né? Tem casos bem específicos, algumas coisas bem específicas. E a pessoa escuta, e aí a pessoa às vezes tem medo de falar. Eu falei, ele tá falando o quê? É exatamente assim, aí a pessoa, e chora, e a gente chora junto. Um forfé. Mas isso de chorar junto é algo muito preciso, né? Porque quando eu comecei em libertação, a gente escutava assim, ó, é o momento da pessoa. Não é, segura o seu choro. Eu choro mesmo. Eu choro. E aí um dia eu tava falando assim, gente, quem tem que segurar choro é médico. Eu vou chorar junto com a pessoa. Porque a Bíblia diz, né? Chorar com os que choram. E quando você tá no momento de perdão, quando você tá nesses momentos da escada do Pai, como que você não chora? Quando você vê Jesus entrando naquela sala e curando aquela pessoa. É coisa linda. É porque o Senhor dela e é meu também. Eu vou... Ela recebe, eu também. Não, ele tá ali. E é incrível que dá vontade de tirar a pessoa. Não, agora é minha vez. Minha vez, também. É algo sobrenatural, Por aí. porque marca muito você no sentido de você ministrar a pessoa e Deus vir ali resgatar ela de um lugar que ela estava chorando por anos e de repente ela É lindo. se vê livre. Quantas lindo. experiências, né? Muitas. Experiências inclusive de mulheres estéreis Muitas. dar à luz, né, Ju? Sim. Né, Fê? Sim, fazer nascer ministérios, famílias restauradas, pessoas curadas físicas e emocionalmente. Muitos testemunhos que acho que a gente só vai saber na eternidade mesmo. Verdade. Até porque a gente não precisa saber de tudo, não, para não se ensoberbecer, achar que é Agora a gente que faz alguma coisa, porque não é. De vez em quando ele deixa a gente ter um gostinho, só pra gente continuar, né? Não desiste, não. Se anima. Se anima. Olha só o resultado. Eu vi uma frase esses dias que falava assim, você nunca saberá a quantidade de vidas que você alcançou, mas elas saberão. Uau. Até tem uma ilustração com isso. Não é ilustração, mas é um fato real. Teve um cidadão, não sei se era austríaco, não me lembro se era alemão ou se era austríaco, na época da Segunda Guerra. Ele trabalhava dentro da Gestapo. E ele descobriu os planos de Hitler de matar os judeus, né? De fazer os campos de concentração. E eu acredito que ele participou até da elaboração desses campos. E aí ele decidiu ir até as famílias dos judeus, algumas que eles podia secretamente fazer. Fala assim, pega os seus filhos e envia eles para famílias longe daqui. E ele começou a colocar essas crianças dentro de trens e enviar essas crianças para outros países. Olha. E essas crianças foram salvas da Segunda Guerra. Ele teve pouco tempo para fazer isso. E aí passou-se a guerra, ele passou pela guerra, sobreviveu e tal, e foi morar em outro país. E foi convidado, descobriram a história do cara e tal, ele foi convidado para ir a um programa de auditório, para ele contar a história. E ele estava sentado na plateia, e o cara lá, que ia chamar ele para ser entrevistado, falou assim, tá conosco, fulano de tal, ele foi um herói de guerra, e tal, que fez isso, fez aquilo. Ele de lá, eu não sou herói. Ele só já gritou assim, eu não sou herói. Ele falou assim, para essas pessoas que você salvou são herói, eu gostaria que levantasse na plateia as pessoas que foram salvas por você. Uau. A plateia era toda. Meu Deus! Toda ela formada das pessoas e das famílias das pessoas que foram salvas. Cara, quase eu falei, vai matar o velho! Não! Gente, eu chorava tanto vendo aquilo, que o cara se tremia inteiro. Ele olhava pro lado, ele não conseguia falar, ele se tremia todo. Então, eu acho que na eternidade, quando Jesus falar assim, minha filha, essas são as pessoas que, através de você, foram salvas. Imagina. Uau. Você vai olhar e vai ver quem são essas pessoas que você deu o destino e estão ali por conta daquilo que você pregou, por conta daquilo que você se manteve fiel, né, ao Senhor. Isso tem a ver com o livro de destino. Né? Você cumprir o seu propósito, libera o propósito de muitas pessoas. É verdade. Inclusive, esse podcast é um livro de destino, Sim, né? verdade. Tem muitas coisas. Muitas coisas, né? Nós recebemos uma palavra profética
né, do apóstolo Vitor, lá da Suíça. Inclusive, quero mandar um abraço para ele, assim, Nossa, de apóstolo. coração. Nós amamos demais. E ele liberou a palavra e hoje essa palavra se cumpre, né? E são muitas coisas, né? São muitas ideias, muitos projetos que vêm aí pela frente, né? A gente já está quase terminando, Já né? estamos Eu chegando ao queria, já fim. estamos chegando ao fim. Pastor Felipe, né? É Anderson Felipe e eu chamo de Felipe, Anderson, né? Então Às não vezes se confundam, gente. Felipe, Anderson. Felipe. Deixa uma mensagem pro pessoal aí. Em tudo isso sobre libertação, sobre cura, sobre restauração. Você quer deixar uma mensagem pro pessoal? Claro. Como eu compartilhei, eu cheguei num estado da minha vida que eu já não conseguia ver uma solução, sabe? Eu não conseguia. Eu sabia que eu precisava, mas acho que é uma coisa que muita gente enfrenta, aquela luta interior da carne com o espírito, e muitas vezes eu deixei essa questão da carne ela gritar antes de começar nesse processo. Então, eu chego num estágio da minha vida que eu não via mais saída, eu não via mais solução. Eu também pedia muito para que o Senhor ele me levasse. Pedia que ele me cessasse assim, o meu tempo aqui. E acho que daí nasceu um dos salmos que nortearam a minha vida durante muitos anos, que foi o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Uau. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do lamaçal e colocou os meus pés firmados numa rocha. E eu entendo que que a gente hoje a gente trabalha com a libertação, né? A gente trabalha ajudando pessoas a sair Sim. desses lugares, mas um dia eu precisei de pessoas como vocês, como os que nos antecederam, Sim. para que eu encontrasse esse lugar de cura, de libertação. E eu queria falar, se eu pudesse mandar essa mensagem, eu falar assim, tem esperança. A Uau. esperança. Ainda tem esperança. Uau, glória a Deus. Pastora Ju. Acho que a coisa mais importante que a gente precisa ter em nossa mente, nosso coração, que o maior aquele que mais deseja ter a gente perto é o Senhor. Então, ele vai proporcionar esses encontros, né, de cura, de restauração, de libertação. Eu sei que a igreja, ela dentro da sua multiforme sabedoria, Deus escolheu cada um com um papel para exercer, mas em prol de um reino. Então, existem pessoas, sim, que Deus capacitou, né, como os libertadores, para fazer tal caminho, mas nada do que você entrar, fechar a porta do seu quarto e dizer pai, né? E ele está a essa distância de nós, a distância de pai. Se ele achar por bem, ele vai colocar no seu caminho pessoas que vão te auxiliar, que vão te conduzir a isso com mais facilidade, mas nada substitui a presença e nada substitui o fato de você ter essa acessibilidade através de Cristo, né, ao Pai. E Ele é que dá destino, Ele é que nos conduz. A gente pode conhecer. Dentro da psicologia até tem uma frase que fala isso. Você pode ter todas as teorias, pode conhecer todas as técnicas, mas ao lidar com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Uau. Né? Seja apenas uma pessoa lidando com pessoas. Muita gente brinca, fala que eu sou brava, que eu sou feroz, mas quando eu tô com aquele que papai ama, eu amo como ele ama. Uau. Né? E eu me derreto nesse amor, nesse cuidado, de saber que ele se preocupa muitas vezes com uma pessoa, no meio de uma multidão. Né? E é isso que ele faz muitas vezes. Eu acho lindo quando Deus, a gente está às vezes num congresso, num seminário, e ele para tudo e às vezes pega uma pessoa lá no meio da multidão e fala, Deus tem algo para te dizer. Eu acho isso lindo demais. Poderoso. Né? Porque ele se preocupa, né? Ele é nosso pai. Nós temos identidade, nós temos um destino e nós temos uma herança em Cristo. E se eu pudesse deixar algo para você, né, busque isso, né? Busque
essa intimidade com Cristo, né? Como? Pai, né? Ele vai ouvir o Pai. E ali ele vai falar aquilo que você precisa ser, aquilo que você precisa fazer, né? Lembrando que ele é rei de um reino que governa, que tem planos para nós, que tem um destino para nós. E a nossa busca é descobrir o que ele tem para nós como destino e chegar ao final da vida como Paulo, né? Eu cumpria a carreira, eu guardei a minha fé, eu lutei o bom combate. Eu sempre troco as ordens, mas é isso aí, entendeu? Tá na Bíblia. Tá lá. Tá na Bíblia. É isso. Mas eu Você- cumprir a sua carreira, cumprir aquilo que ele falou a meu respeito e aquilo que ele esperava que eu fosse e cumprisse. Eu acho que essa é a minha maior busca hoje. Uau. É cumprir o que ele falou a meu respeito e chegar até o último dia e dizer, eu cumpri a minha carreira. Eu fiz o que o senhor falou, eu cumpri o que estava escrito no meu livro de destino, né, que vai ser outros temas. Mas é isso, né? Não tem escadas, empecilhos, teorias, escolas. Eu tenho tudo isso, mas quando eu entro no meu quarto, fecho a porta, é só eu e ele, papai. Né, Aba. Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, a gente chegou ao fim, mas talvez você ficou com uma sede no seu coração, ouvindo tudo isso sobre libertação. Você pode nos conhecer mais um pouquinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo os nossos arrobas aí, da pastora Juliana, do pastor Anderson. E também vou deixar o arroba do ministério que trabalhamos juntos, Ministério Retiro Compaixão. Você vai encontrar lá no Instagram todas as informações. Inclusive, agora, dia 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, nós vamos realizar a 5ª edição Meu Deus. em Guararema. E nós temos atendimento individual, nós temos ministrações coletivas, nós temos essas ministrações mais profundas ali, um tempo reservado, uma imersão, um tempo reservado por Deus. E também nós vamos deixar aqui também uma divulgação da jornada da paternidade. Eu e a pastora Ju e o apóstolo Vitor da Suíça, nós vamos realizar uma jornada da paternidade, dia 27 de setembro. Nós vamos deixar as informações também. Totalmente online. Totalmente online, bem lembrado. E você que queira participar de outro estado, de outro país, você vai ser muito bem-vindo. E também do Retiro Compaixão. Se você tiver a oportunidade de vir para cá, nós realizamos esses retiros pelo menos em 2 meses. Nós fazemos eles. E sempre buscamos uma plataforma. Nós temos uma equipe de conselheiros intercessores que trabalham, inclusive o pastor Anderson e a pastora Juliana trabalham também lá. E nós temos essa plataforma para o Espírito de Deus curar o seu coração e sermos os facilitadores para apontar o caminho para você, porque a gente sabe que quem faz é o Senhor, né? O pastor Anderson também tem um treinamento agora, protocolo de cura interior. Eita. Eu vou deixar lá, vocês vão acompanhar as informações no perfil dele, lá na rede social dele. E você fica antenado aí nos próximos episódios, que vai ser poderoso. Deus abençoe vocês.